tarde. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Nossa Alma. Mais uma vez está aqui à minha esquerda o Filipe Passos, membro do secretariado da JS de Almada, eu, presidente da JC de Almada, o Nuno, Rita, presidente da JP de Almada, e o Luís Arcângelo, coordenador da Iniciativa Liberal em Almada. Um dos coordenadores, um de três. Hoje os temas são a habitação, portanto, tanto ao nível, um tema global, como sempre, a nível nacional, como também em termos locais, até pela polémica toda que houve das declarações da Presidente da Câmara Municipal, encontra-se na atualidade debater a habitação no nosso concelho. Por fim, o tema que vocês votaram foi a ascensão do populismo e da extrema-direita, como lidar. Obrigado a todos que votaram. Exatamente. E portanto começa o debate sobre a habitação. Desta vez à minha esquerda, foi o último a falar no último episódio, Filipe. Ora bem, obrigado André. Eu começava por dizer que acho que temos aqui um consenso na mesa, que é há um problema com a habitação em Portugal. Há uma crise, principalmente a nossa geração tem muita dificuldade a obter a primeira casa, a sair da casa dos pais. Penso que o último estudo que saiu e que foi publicado foi que quase mais que 2/3 dos jovens até aos 34 anos continuam a viver em casa dos pais. Isto para mim... Até aos 34 anos? Jovens. 34. Jovens até aos 34. Sim, exatamente, aquela juventude ótima. E portanto tem sido difícil adquirir a primeira casa ou arrendar a primeira casa. Adquirir, há poucos fogos no mercado, os fogos que existem estão a ser vendidos por um preço que a classe média e a classe baixa não consegue adquirir, e o mercado de arrendamento, que foi dinamizado nos últimos anos, continua a estar bastante acima daquilo que é as posses das classes média e baixa. E portanto eu acho que aqui, e como socialista... Estás a referir ao Concelho de Almada? Não, no geral. Crise habitacional no país. Claro que isto tem maior incidência naquilo que são as áreas metropolitanas maiores, o Porto e Lisboa. Obviamente que é mais fácil arranjar casa noutros concelhos, mas também há menos trabalho nesses concelhos e, portanto, o êxodo para as cidades é maior. E, portanto, eu acho que temos aqui um problema e, como socialista, não posso deixar de fazer este primeiro ponto de situação, que é: se o mercado de habitação não estivesse na lógica de todas as outras commodities e, portanto, a ser transacionado pelas leis da oferta e da procura, que para mim a habitação não é uma commodity que deve ser transacionada nesta forma, não teríamos esta dificuldade de acesso à habitação. E estamos a viver um problema que já se viveu noutras cidades europeias. E eu acho isto incrível, o atraso com que nós olhamos para isto de frente e encaramos de frente e criamos medidas públicas para combater este flagelo nacional. Filipe, eu queria só que esclarecesse uma coisa, que é quando tu dizes as políticas públicas, essas políticas públicas passam pelo quê? Ora, eu não sei se me queres começar o debate por uma pergunta, mas eu respondo facilmente. As políticas públicas são aquelas que já foram tomadas e, portanto, não é novo, em muitas cidades europeias, nomeadamente de controle do preço e, portanto, tabelamento, claramente, é o argumento que eu tenho para trazer para cima da mesa, é o tabelamento de preço das rendas ou da compra da habitação, e este é no curto prazo. Neste momento temos um problema, tabelamos o preço das rendas e tabelamos o preço do custo da habitação. No longo prazo, claramente que a maioria do parque habitacional em Portugal tem que passar a ser público, o que não é, neste momento, salvo erro, estamos nos 3% de parque habitacional público. Ok, era essa medida que eu já contava que tu trouxes para a mesa, que é basicamente a limitação e a definição de rendas, tetos máximos, certo? Diria que é qualquer coisa aí por esse lado. Bem, como eu apresentei no último episódio, eu tenho estado a ler um livro que é o Basic Economics, do Thomas Sowell, e o primeiro capítulo é muito incidente nesta questão mesmo da tabulação de preços. E ele traz imensos exemplos que aconteceram nos Estados Unidos, nas cidades como São Francisco, Nova Iorque, que, como tu sabes, têm bastantes casas onde foi utilizada esta política de tabulação de preços. Só que esta política é uma política que, a meu ver,
não está assente na realidade. É uma política que está assente meramente... É uma questão puramente política, porque tem um nome que parece bonito, rendas acessíveis. Portanto, toda a gente... Quem é que diria assim, olha, eu não quero rendas acessíveis. Eu não quero que as rendas sejam acessíveis. Bairros de renda acessível é uma nova maneira de dizer bairros sociais. Fica mais giro. Exatamente, e neste caso as habitações de renda acessível, que até podem ser habitações privadas, mas que no entanto com limitação de preço, de renda. Eu queria começar então falando de uma coisa que aconteceu num período que foi a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu, após a Segunda Guerra Mundial, uma grande crise habitacional nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, em Inglaterra, na França, na Alemanha, onde, todas as cidades dizimadas pela Segunda Guerra. Não, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não, nada foi dizimado nos Estados Unidos pela... Mas houve uma crise nos Estados Unidos? Houve uma crise habitacional. Havia uma severa falta de casas, havia muita gente que precisava de casas. E o que se viu foi que ao aumentar, portanto, demograficamente aumentou 10% os americanos, nasceram mais bebés, houve 10% mais americanos e também houve 10% mais casas. E o que eles se depararam foi, no início da guerra, nós não tínhamos qualquer problema do ponto de vista habitacional. E no entanto agora as pessoas passam semanas ou meses à procura de um sítio para viver. E inclusive acontecia as pessoas terem que pagar aos senhorios através de bribes, subornavam os senhorios para conseguirem subir nas listas de esperas para os apartamentos de tal forma que aquilo estava. O que é que aconteceu neste período e porque é que este problema aconteceu? É simples. Eles estabeleceram um controle de preços. Durante a Segunda Guerra Mundial foi definido um controle de preços e isto tem muitas implicações muito perigosas. Primeira, condicionas a procura, aumentas a procura, porque como os preços são estabelecidos artificialmente baixos, obviamente que pessoas que noutras alturas não estariam à procura de casas, como young adults, portanto jovens adultos, pessoas que sejam, por exemplo, viúvas que em vez de viverem com a família estão a viver, por exemplo, num T2, e isto acontece que temos uma procura aumentada porque os preços são artificialmente baixos. Depois a oferta também está condicionada, quanto mais baixo for o lucro passível de ser obtido pelo senhorio, obviamente que reduz imenso o interesse do ponto de vista de investimento. No Egito eles também instauraram em 1960 uma política de controle de rendas e o que aconteceu foi que, e isto aqui é uma citação de uma mulher egípcia, em 2006, que o resultado final foi que as pessoas pararam de investir em prédios, pararam de investir em apartamentos e em moradias e houve uma enorme escassez de casas para alugar que obrigou muitos egípcios a viver em condições horríveis, com várias famílias a partilhar pequenos apartamentos. Portanto, o que aconteceu, e isto eu posso citar montes de sítios, Califórnia, São Francisco, onde tu quiseres ir. Fora dos Estados Unidos, consegues algum? Como eu te disse, eu baseei basicamente este argumento com base no Thomas Sowell. Thomas Sowell é um americano, certo. E como tal o que ele disse aplica-se principalmente aos US. Só para terminar, queria dizer que além do aumento da procura artificial, a diminuição da oferta artificial e também vamos ter implicações piores, que é a deterioração dos edifícios, porque obviamente que se tu tens se pagas menos renda, o senhorio vai ter que cortar por onde for possível cortar, isso é sem dúvida na manutenção, não há manutenção, acabou-se a manutenção. Às vezes, também... só uma nota, porque às vezes é pior do que apenas a manutenção, aqui é só um facto, que é uma curiosidade. Em Nova Iorque, com os controles de rendas, havia mais do que não apostar na manutenção, é que havia proprietários das casas, os landlords, a queimar as casas, a arder, como quem diz, para arrendar estes preços, preferiram arrendar todo e ardiam as próprias casas. Mas sim, desculpa. É uma coisa que ele também refere imenso. E que vem ao outro ponto, que é a menor recompensa também para restaurar prédios que saíram do mercado porque não é rentável, não é possível de serem utilizados. E depois também é a criação de mercados negros, com aquilo que eu já tinha dito, que basicamente começa a haver subornos para conseguires entrar numa renda, começas a pagar as rendas por fora,
Porque é simples. Se eu tiver que alugar a minha casa por 300 euros e uma pessoa chegar e disser assim, ok, eu pago-te 300 euros, é por motivos meramente legais, não sou eu, vamos fingir que é uma pessoa terceira. Se chegarem ao senhor e disserem assim, ok, pago-te os 300 euros por dentro e pago-te mais os 1000 euros por fora, é o que vai acontecer, é o que acontece em Nova Iorque, é o que acontece em todas estas cidades que eu já referi. Portanto, passo-vos agora a vocês a bola. Sim. Eu acho que aqui a questão do tabelar é que tu estás basicamente a assumir que, ok, como os nossos rendimentos são baixos, somos um país que recebe pouco, nós temos de tabelar onde não há maneira de as pessoas que cá estão conseguirem pagar. E o que é que isto quer dizer? Nós estamos quase a assumir que nós somos um país de pobres, não temos perspectiva de ser um país melhor. A única maneira de controlar isto é por os pobres viverem em condições que eles conseguem pagar. Ou seja, isto não há futuro nisto, não é? Nós estamos basicamente a assumir como não há futuro no mercado de habitação e as pessoas nunca vão ter mais ordenados do que isto. Somos um país pobre, ponto. Vamos trabalhar para conseguirem viver assim. O estudo que o Filipe estava a falar de mais casas públicas e isso, acho que é um bom exemplo. A gente olha para os bairros que existem públicos hoje em dia e acho que as pessoas não querem ir para lá morar e não querem que essa seja a solução. E eu acho que foi o que o Luís estava a defender, que era a solução do Luís é liberalizar o mercado. Eu ainda não dei qual é que é a minha solução, estou a guardar isso para mais para a frente. Agora era meramente a apresentação dos factos, porque eu sabia que o Filipe ia trazer a proposta que trouxe e que não funciona, nunca funcionou nem nunca vai funcionar. A minha opinião é o contrário do Filipe. Isto está como está, não porque há um descontrole do mercado e tem que haver um tabelamento, mas pelo contrário, há um excesso de burocracia para construir novas casas, não há uma cultura de arrendamento devido à burocracia necessária, todos os impedimentos que há, os impostos que há sobre o mercado de arrendamento, que, na minha opinião, isso é que é o problema da habitação em Portugal. Não a falta de regulamentação, mas sim o excesso. E em Almada, vemos que Almada é das cidades onde o metro, dentro da área metropolitana de Lisboa, é dos concelhos mais caros. O metro quadrado é o mais caro. Isto é porquê? Não há oferta. Tirando Lisboa. Não, sim. É uma média, imagina. Claro. Sim, a média da AML... Dos mais caros. Sim. O Almada é dos mais caros. Não sei qual é que é Lisboa. Centro, presumo que seja mais caro, naturalmente. Claro. Certo. Mas, ou seja, a Almada está acima da média dos concelhos da AML. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que há falta de oferta em Almada. Porquê é que não há mais oferta em Almada? Pode haver um motivo, não é? Que há impedimento, porque procura há. Também não constroem cá. Estás a perceber? Porquê é que há zonas da área metropolitana de Lisboa, neste caso, enfim, no tema nacional, mas falando desta área. Como é que há zonas, pequenos concelhos da AML, onde coisas como a são mais elevadas que outras áreas, quando, o que é que eu quero dizer com isto? É que não há tipo não há um plano estruturado para toda a área metropolitana de Lisboa. E o que é que acontece? Nós temos áreas de Lisboa em IMIs altíssimos, como é o caso da Almada, o que acontece? As pessoas não ficam no concelho. Os jovens de cá vão para outro concelho porque compensa mais. Eles migram quando chegam à idade de arranjar uma casa para eles mesmos, porque não compensa ficar cá. Não Por causa do IMI? Não sei se é o IMI em concreto. Eu não estou a dizer o IMI em concreto. Estou a dizer há aqui uma falta de oferta, que agora o motivo, não consigo dizer qual é, sinceramente. Eu tenho uma ideia. Se calhar é porque a terra é um recurso finito, não é? Não se pode construir sobre construção. Mas o que falta aqui em Almada é terra, não é? Quer dizer, não sei se é o que muita falta em zona. Almada. Não. Só... De facto, imagina. Nós em Almada, eu posso dar o exemplo de Marvila. Já foste a Marvila? Aquilo... Nos centros populares. Espaço ali não falta. Espaço ali não falta. Não constroem lá casas. É porque o terreno é finito. Em Almada é igual, nós temos muito espaço para construir. Preciso de capital, dinheiro para construir, não é? Claro, e não há uma cultura no Concelho de Almada. Pronto, agora que os governos cá estão, etc., que não permitem, não é? Ou não há cá investimento em Almada só porque não há, quando há procura pelas pessoas. Não consigo perceber, eu não consigo perceber sinceramente como é que metro quadrado é tão caro em Almada e não há novos prédios a ser construídos. Como é que não há, porque é que não vêm para cá investir? Sinceramente não pesquisei, não consigo dizer o concreto porquê. Mas a mim surpreende, como é que... Nós estamos em Almada desde que nascemos, nós os dois, nós os quatro. Aí vemos, os prédios novos são pouquíssimos, estás a ver? São pouquíssimos, eu conto pelos dedos das mãos. Quantos prédios novos, bairros novos vejo a crescer, são muito poucos. Muito poucos em Almada. Isto é imenso. Como é que a área metropolitana de Lisboa, que está a crescer tanto,
as casas, os preços estão a ficar tão altos e não há prédios novos, estás a ver? Eu pergunto-me, porquê? Eu, na minha opinião, é porque há excesso de regulamentação. O mercado de arrendamento cá não há, é estranho. Eu ia à França quando tive a fazer Erasmus, aproveitar o dinheiro da União Europeia para viajar. E em França eu encontro com facilidade, quando lá estive, uma cidade pequenina do tamanho de Almada, quando eu estava aqui a La Rochelle, um T0, um T1, 300 euros. Encontrava. Incrível, como é que encontrava 300 e tal euros um prédio numa cidade onde o ordenado mínimo é 1500. Mas aqui em Almada, para vocês vão à Remax e digam-me se há para arrendar. Ali em Almada, se calhar, não é um bom exemplo porque está perto de Lisboa, mas em Portugal inteiro, vais a Aveiro. Não há casas a menos de 500 euros, tipo, para arrendar, porque não há esse mercado. Como é que isso não se criou? Bem, uma grande ajuda a esse mercado que foi criado foi a lei a famosa Lei Cristas, não é? Ainda bem. Do CDS. Uma grande lei. Eu não sei como é que pode uma pessoa dizer que a Lei Cristas foi má. Quando quem conhece Lisboa, como é que era antes e agora, sabe? A Lisboa só ficou como está pelo valor do seu mercado. Estávamos com zonas de Lisboa envelhecidas, sem vida. Porquê? Mas com pessoas reais lá a viver, não é? Então quem está lá agora? Sim, toda a gente são pessoas reais. Deixa-me só pessoas reais é uma expressão que não faz pessoas reais, desculpa, o termo é desculpa, já fala. O termo, desculpa, pessoas reais é um termo parvo, mas aquilo que eu quero dizer é portugueses que vivem e trabalham em Lisboa e não alojamento local. Deixa-me só responder ao Filipe. Essa questão, de facto, as pessoas que lá estavam têm que sair, naturalmente. Agora, não é naturalmente é aquilo que tu decides que é. Na minha visão do mundo, não é natural que uma pessoa saia da cidade em que vive e que trabalha. Em que metrópole? Se ela não paga a renda, tem a renda congelada há anos, gerações e gerações, porque é que ele não pode, porque é que o senhor não tem a liberdade de dizer assim, ok, o prédio é meu. Imagina, tu quando estás num hotel, o hotel não é teu. Só porque eu estou a viver numa casa arrendada, a casa não é minha. E o senhor tem que ter essa liberdade de dizer assim, ok, não quero renovar o contrato. Isto não foi Lei Cristas. Tu podes cessar um contrato ou não querer renovar, desde os anos 90, não foi Lei Cristas. Quando um contrato acaba, eles chamam os despejos. Os despejos é o quê? É não renovar contrato. Senão, aquele, o despejo, como ser mandados embora. Não estão. Não estás a ser honesto. Não estás a ser honesto. Havia uma série de limites. Aquilo que era a rescisão do contrato de habitação, de arrendamento, aquilo que era o aumento do número das rendas, que a Lei Cristas veio acabar com isso. E, portanto, permitiu a liberalização do mercado de arrendamento. Mas ninguém é expulso. Ninguém foi expulso de forma. Imagina, as pessoas que foram simplesmente acabam o contrato. Só pagavam uma renda de 100, passaram a pedir-lhe uma renda de 700, não foram expulsos, foram obrigados a sair. Deixa-me lá, agora já não temos mais minutos de debate. Fala. Desculpa, temos imensa desculpa. Eu sei que o Filipe Concedo há de querer responder ao que vocês disseram e vocês responder também a isso, e se calhar eu vou-vos dar ainda mais para quererem responder ainda mais. Em primeiro lugar, essa questão da idade dos jovens, que o Filipe tocou logo de início, é naturalmente importante. Nós somos jovens, é uma coisa que devemos falar. Em Portugal existe um problema grande com isso. Sei que o país da União Europeia, creio que a idade média para sair de casa, para ter uma casa sua, mais cedo, exato, é a Suécia aos 19 anos, Portugal, se não me engano, são 28, 29. Somos ou o mais alto ou mesmo lá dos mais altos, e portanto temos aqui vários problemas, e que têm a ver, como o Filipe diz, naturalmente também por causa dos preços. Agora, a questão de tabelar os preços, dos controles de renda, etc. Alguma coisa que estejamos no top, não é? Isto aqui, sem dúvida que para mim é uma solução, tanto teoricamente como empiricamente, o Luís já mostrou muito melhor do que eu vou mostrar, errada. Ou seja, até é uma questão que, curiosamente, até é raro, existe algum consenso entre economistas. Sei que o Filipe estudou gestão e respeito naturalmente todas as opiniões, mas desde o Paul Krugman à esquerda até ao Milton Friedman à direita é quase consensual de que é uma ideia errada, por causa do que o Luís disse, que é uma solução muito fácil. Ok, os preços são altos, vamos baixar, mas traz problemas que acabam de ser muito piores, tanto ao nível de quantidade como ao nível de qualidade. Ao nível de qualidade, por aquilo que já falámos, até compensa às vezes mais arder casa do que estar a mantê-la e a arrendá-la a uma compensação baixa, como em termos da quantidade, naturalmente, porque quem é que vai ter um incentivo a construir se não tem uma perspectiva de um lucro que o incentiva isso? E portanto há uma degradação da cidade que é má. Portanto, resolver o problema destes preços, dos jovens quererem sair, de pessoas terem condições dignas, sim. Tabelar os preços como solução direta, não. Agora, por exemplo, vocês estavam, já não sei se foi o Nuno, se foi o Luís, se calhar até nenhum, mas tenho a ideia que o Nuno tinha dito que o aumento da oferta, por exemplo, pública, não é solução.
para mim foi o liberal que fez. Por acaso até foi ele que disse. Foi. Mas eu sublinho também. Não tenho problema em sublinhar. Pronto, subscrevem essa ideia. Eu acho que aí, sinceramente, eu acho que é errado. Eu acho que se um jovem... Eu aqui até posso dar uma experiência pessoal minha. Eu tive, tal como tiveste em Erasmus em França, eu estive na Alemanha, estive numa residência pública, não ocupa assim tantos metros quadrados e dá oportunidade a imensos alemães, e no meu caso também, que não era alemão, mas é principalmente para alemães, de conseguirem estar a estudar noutra cidade, adquirirem capital humano, a desenvolver a sociedade. Porque é que aí é preciso estar um escritório, porque é que aí é preciso estar um hotel, aquilo que o mercado procurar. Às vezes o melhor é mesmo o Estado a investir também um pouco no capital humano da sociedade. E portanto o que é que se perde em fazer com que seja possível uma pessoa com mais mérito ir para a faculdade em vez de outra que tenha mais dinheiro, por exemplo. Portanto, aqui acho que aumento da oferta aqui deve existir para estes casos pontuais. É uma das medidas. Isto em Portugal está até a ser feito, já foi aprovado, já estão em concursos para isso. O problema é que vai demorar 3, 4 anos, 3 anos, até haver, se não me engano, são 3.000, a ideia são 3.000 camas na zona de Lisboa para isto. Qual que é o problema? É que são 2, 3 anos, é toda uma geração de uma licenciatura inteira que não tem a oportunidade de estar a usufruir dessas rendas apoiadas. O posto que eu pus sobre isso, pá. O posto que eu pus sobre as camas. Sim. Que era uma quantidade minúscula. Das 2.500 só fizeram 64. É isso que eu estou a dizer. Portanto, eu estou quase como a adivinhar que as 2.500, até pensava que eram 3.000, sejam 3 anos. Seja uma geração de uma licenciatura. E portanto, acho que nestes casos tem de haver algumas medidas pontuais de apoio para haver já rendas apoiadas a quem não tem esse acesso. Caso, e aí existe, os estudantes. E aí existe um programa, o Porta 65, que tem precisamente esse objetivo. Qual é que é o problema? Este programa está feito ao contrário. É que para ter acesso aos apoios do Porta 65, a pessoa tem já de pagar uns 2, 3 meses de renda, portanto já está a viver, depois de pagar 2, 3 meses de renda é que se recebe o apoio. Ora, está-se a dizer a uma pessoa que não tem dinheiro para pagar uma renda, vamos apoiar para pagar a renda, mas primeiro tem que pagar a renda. Sim. E, portanto, entra-se numa lógica circular que não consegue assistir esse apoio. Portanto, sim, resumindo, temos um problema de preços que incide também especialmente sobre os jovens. Os controles de renda, os tetos máximos não são solução. Um aumento da oferta pode ser solução, mas até isso não haver é preciso retificar estes programas pontuais como Porta 65 para de facto dar essa oportunidade a todos. Bem, se eu puder então só dizer qual é que é a minha resposta, que eu ainda não apresentei a minha resposta, eu queria estruturar então agora. Certo, deixa-me só fazer uma pergunta e depois podes responder já a essa também, que é, Sim. tudo bem, temos aqui 3 homens mais ou menos de gestão da área de economia, um rapaz da ciência, e eu gostava de deixar esta pergunta e podes aproveitar para responder, que é, se temos um problema, se o mercado de habitação funciona naquilo que eu comecei por dizer e o meu introito foi exatamente nesse sentido, que é, a habitação não deve estar no mercado como outra commodity qualquer, como é que vocês acham? Imagina que eu não tinha posto aquele problema da terra ser finita e que havia terra à vontade neste concelho e no país fora para construir casas. Se é um problema de oferta, então expliquem-me porque é que o mercado ainda não resolveu. É que nós estamos a gritar por oferta. Eu já agora, obrigado. Eu demoro menos de 30 segundos, que é uma coisa até que eu ia dizer, que uma das soluções para além destas medidas pontuais para corrigir o problema dos preços é precisamente também de certa forma a liberalização do mercado, estas leis cristas, etc. Exatamente, porque quem é que tem o incentivo para fazer construções, para arrendar casa a pessoas, se o tal despejo não é fácil de executar? Se existem barreiras à saída, se existem barreiras à saída do mercado, tu queres da economia, saberás, se existem barreiras à saída, vai haver menos pessoas a entrar. E existem naturalmente barreiras à saída atualmente. A minha resposta passa por vários pontos. Portanto, a primeira parte é menos restrições de zonamento. É uma coisa que ainda ninguém trouxe à baila, mas que é muito importante. Pois é, isso é interessante. Não faz sentido nenhum grande parte do planeamento municipal que existe. Não faz sentido nenhum. Tem que haver uma maior liberdade para serem construídas casas de alta densidade populacional. É uma maneira facilmente de tu aumentares a oferta. Tu vais a qualquer outro país e tu encontras prédios bem maiores do que o que tu encontras em Portugal. Em Portugal o prédio chega a 4 andares. E se tu tentares fazer qualquer coisa maior que isso, já vais ter bastantes restrições por parte da Câmara. Eu não te posso deixar continuar porque isso que tu acabaste de dizer não tem fundamento nenhum. O quê? Isso é falso. Há montes de andares e prédios neste país. Aliás, tu estás hoje a filmar este podcast num prédio com mais de 4 andares. Sim, mas tu estás a falar nesta zona que é
Não sei se posso dizer, posso dizer? Podes dizer à vontade, estamos no Monte Monte da Caparica. Monte da É Caparica. caríssimo para o tema local. Podes falar do Monte da Caparica, podes falar da Cova da Piedade, podes falar da Almada. Mas não podes falar, por exemplo, da Charneca. Certo. Não podes falar de muitas outras regiões que estão mais à periferia e que nessas regiões tu tens restrições no zonamento imensas. E mesmo assim, tu vais em Almada e a quantidade de prédios que tu tens, garanto-te que a maior parte dos prédios não passa dos 4 andares. Podes-me dizer que há prédios maiores, mas a maior parte não é. E isso... Não te vou interromper, só dando-te esta nota. A maior parte dos prédios não passa do 4º andar porque havia uma lei do século passado que obrigava a que prédios com mais de 3 andares tivessem que ter elevador. Sim. E os construtores não queriam entrar com esse encargo de elevador e, portanto, limitaram-se aos 3 andares. Okay. Deixa-me dar-te um exemplo da nossa Europa, e eu sei que tu usas muito já no primeiro Deixa-me só podcast. dizer que isso é um Já- exemplo já de... sai uma Deixa-me só regulação dizer aí que isso é um Sim, caso força. de regulação Força. que Força. estragou a oferta, Sim, não é uma regulação que eu acho que é do mínimo que existe, né? Se temos 5 ou 6 Agora. andares, se calhar fazemos um elevador. Agora. Se calhar obrigamos a fazer um elevador. Agora, mas que é o se calhar- mínimo que a faz. se calhar- tecnologia e o avanço tecnológico certo, claro. do século Os elevadores passado têm 200, não têm é- não sei não- quantos anos. Sim, pá, não mas tu venhas estás a com falar do essas século questões. passado de quando? Epá, certo. Não Eu estou a falar, dos estou a anos falar 90? sim, acho que até não sei dizer até quando é que essa lei esteve em vigor. Vou-te já dizer uma Se é coisa. que não está em vigor ainda. Vou-te já dizer uma coisa. Se é que não está em vigor ainda. Um elevador, Certo. não sei se tu sabes, mas tem um custo que a crescer ao valor da construção de um prédio é irrisório. Portanto, isso que tu dizes... Exatamente, isso que tu então dizes- não é isso não que é tu uma dizes regulamentação não faz que impeça. qualquer, isso que tu dizes não faz Pô, qualquer não, sentido. não Não é faz por causa do qualquer sentido. elevador que tu não vais fazer um prédio de 8, 10 andares. Garanto aqui que Não é. foi uma grande limitação para que se construísse mais andares. Garanto-te Garanto que aqui. o E mais, preço mas é tão deixa-me dar-te um irrisório exemplo. que Eu sei isso que não se aplica. já no Isso primeiro. não aplica. Hoje é fácil, a gente não discute à Não toa porque o aplica. Google Não estraga. Mas deixa-me dizer-te só. Sim. Estavas a dar um exemplo, já no primeiro podcast tu focaste muito nos Estados Unidos, eu puxei muito à Inglaterra, que é aquele antro capitalista da Europa, que é mais perto de nós. Capitalismo anglo-saxónico. Exatamente. Deixa-me dar-te o exemplo de Inglaterra. Londres, uma área metropolitana enorme. A maioria das casas baixinho. são familiares, nem sequer são prédios. São residências, Mas abaixo. com jardim. A maioria delas hoje em dia, porque eles também têm um problema enorme, que nós estamos a viver agora em Lisboa, que é falta de oferta no mercado. As casas já começam a ser divididas por 3, 4 famílias. Eu cheguei a viver em Inglaterra numa casa com 9 pessoas diferentes. Ok. Uma casa destas habitacionais. Que é uma casa construída na lógica da Segunda Guerra Mundial. Ainda bem que eu trouxe esta realidade dos Estados Unidos, que eu trago da realidade de Inglaterra, em que eu já falei no episódio passado do Attlee, começou a construir casas boas, de qualidade, para a família de classe média de Inglaterra. Eram casas baixas, casas individuais, monofamiliares, com jardim, com qualidade. E portanto não é real E que que em se transformaram no quê? No que transformaram-se tu acabaste de dizer, em casas que agora albergam 9 pessoas diferentes. Certo, claro, tens um problema de É habitação. isso, exatamente, tens um problema é de esse habitação. exatamente o meu ponto. Isso- O meu isso não ponto é pode. que isso não faz qualquer sentido. Não Mas faz, isso não faz sentido não sei se não- apostar. acho que esse não é o Não problema faz do que sentido estamos a apostar discutir na hoje. metro... Não, mas isto faz parte de Acho que uma esse não das é o minhas problema que estamos a respostas. discutir hoje. Certo, continua. Faz- Desculpa ter-te interrompido. Tu perguntaste a questão da oferta e eu disse a primeira parte é restrições de zonamento e nós precisamos de permitir mais construção de casas de alta densidade populacional, porque estamos a falar de Lisboa, muita densidade populacional, a Almada também tem relativamente alta densidade populacional e tem que se investir em prédios, verticalidade. Tu falaste da quantidade, tu falaste da quantidade de espaço da terra e a resposta que eu te digo para isso é verticalidade. Quanto mais na vertical tu construires, mais pessoas tu consegues albergar e tens N exemplos de micronações que mostram isso mesmo. Okay? Micronações que mostram isso mesmo. E já agora, só para sustentar o teu ponto, por acaso a ação vertical é melhor para o ambiente, pá, porque se tu estenderes durante uma longa área o teu espaço habitacional, como por exemplo os Estados Unidos, depois há uma dependência do carro enorme. Estás a ver? Ou seja, geralmente as cidades mais verticais, mais compactas, que têm bons transportes públicos, são até melhor para o ambiente. E É melhor ainda- para o ambiente, mas não é melhor para a saúde mental das pessoas. Porque toda a gente sabe que uma pessoa com acesso à É preciso ter natureza, equilíbrio. com É preciso ter acesso equilíbrio. a espaços amplos, é diferente do que viver num cubículo de 18 Filipe, andares. E... Não sei Quanto, se é quanto Manhattan. mais tu Em Manhattan apostares, estás na quanto boa. mais Em tu Nova Iorque apostares, estás na boa. quanto mais tu apostares na verticalidade, mais espaço tens para espaços verdes que no outro Eu caso adoro estariam verticalidade, ocupados eu adoro por verticalidade. moradias. Portanto, essa é a primeira parte. Outra, maior abertura para os projetos, a velocidade e facilidade de aprovação dos mesmos. O que nós vemos é que hoje em dia tu demoras 1 ano a ser aprovado o projeto. Concordo contigo. Não faz sentido nenhum. Concordo contigo. E não Temos aí só um problema, isso, como sim. tu esperas 1 ano para depois o projeto vir chumbado por coisas
minúsculas, por coisas irrisórias. Portanto, Concordo isso é uma coisa que não pode ser Aí temos feita, problema, sim. tem que mudar. Portanto, temos que também reduzir a sobrecarga burocrática e reguladora que nós temos neste momento. Depois, que é uma coisa que já foi referida, que nós temos que criar uma maior responsabilização na questão do incumprimento contratual. Okay? Há muita gente, e nós quando falamos de senhorios, há muito uma tendência para imaginar aquele senhorio guloso, gordo, de cartola, fatinho, não sei o quê, que detém um bairro inteiro e que é o mauzão, pronto, que não dá condições e que cobra rendas enormes. A realidade é que uma grande parte dos senhorios são pessoas que trocaram de casa e pegaram na casa que tinham antigamente e meteram a alugar, uma senhora de idade que foi viver para um lar de terceira idade e que tem o quase seu... como pequenas médias empresas, por exemplo. Exato, focam-se muito nos 0,6% da sociedade e esquecem-se da classe média, que são 70 e tal %. Isso também é debatível, não é? A classe média de Portugal não é a mesma coisa que noutros sítios, mas é a grande quantidade da população e que se calhar mudou de cidade porque foi para um emprego e deixou a sua antiga casa a alugar, e essas pessoas, e já tenho muitos casos pessoais em que o que elas dizem é: não, eu não vou pôr a minha casa a alugar, se eu meter a minha casa a alugar, arrisco-me a que vá para lá uma pessoa que paga o primeiro mês, o segundo mês, depois para de pagar, eu não consigo tirar a pessoa da minha casa e tenho que estar a comportar um passivo sem porque nesse caso deixa de ser um ativo, passa a ser um passivo, estás a perceber? Isso não pode acontecer. Se há incumprimento contratual tanto para um lado como para o outro, tem que haver responsabilização e tem que se acabar com essa questão. A última questão onde eu quero chegar, obviamente, é nos impostos. Os impostos, pode parecer que afetam o senhorio, os impostos não afetam o senhorio. Os impostos afetam o arrendatário. Sim. Quanto mais tu cobrares nas rendas, é direto, vai ser quanto mais impostos, vai diretamente para o arrendatário. Porque se me cobrarem 28% de imposto de renda, como é, eu vou aumentar as rendas em 28%, eu não vou reduzir a quantidade de lucro que eu tenho. Isso depende da elasticidade da procura que houver, podes ter tudo a incorrer esses custos. Isso vai depender. Mas tu acho que o normal até será repartir. Sabes perfeitamente que neste momento a procura é muito superior à oferta. Portanto, o que acontece é, se eu te aumentar 28%, depende de muitos setores. Tu não tens muita disponibilidade. Isso aí teremos de um estudo, depende muito. Até te vou dar um exemplo. O IVA da restauração em Portugal, sim, que baixou que aumentou no governo do PSD-CDS de 13% para 23%, o efeito sobre os preços foi nulo. Portanto, foram os próprios empresários que incorreram nesse custo de aumento do IVA. Isso é mentira por muitas outras... Não é mentira, isso é um facto. Porque o Luís diz que é mentira. Não, eu vou dizer porque é mentira. Podes dizer à vontade, tu vais perder esse dinheiro que foi... que saiu. Não, perdes de outras formas. O que eu estou a dizer é que não foi o consumidor que perdeu. Perdes de outras formas, perdes na qualidade, perdes no que quer que seja. Sempre tiveste limite. Segunda Guerra Mundial, outra vez, tu limitaste o preço que tu podias cobrar por uma barra de chocolate. O que aconteceu foi que as barras de chocolate diminuíram todo este preço, diminuíram toda esta qualidade. As salsichas que antigamente vinham todas migalhadas e que iam para o lixo, agora já não vão. Agora, isto aconteceu mesmo, eles abriam duas marcas diferentes. Uma era a marca Heinz Ketchup XPTO, que tinha a qualidade preservada, e depois abriam outra onde punham os tomates já podres e tudo porque eles precisavam de espremer o máximo. É a lógica do capitalismo. O capitalismo regulado, portanto aqui estamos a falar de uma regulação, estás a perceber? Portanto, e tu quando fores comer um ketchup, Luís, eu garanto que não vais querer comer um ketchup eu a chamar, de tomates. Hoje é o André a fazer este trabalho, mas atenção ao tempo que tu estás a comer do debate. Eu tenho aqui uma série de argumentos para te apresentar. Apresenta. E tu estás a fugir, já estamos no Heineken e no ketchup, no Heinz, no ketchup, etc. E estamos a fugir da habitação e temos que falar ainda da habitação em Almada. Deixa-me dizer-te só aqui... A 10 de fevereiro de 2020 saiu uma notícia no Público que falava de duas cidades muito curiosas, Berlim e Barcelona, antros de socialismo utópico na Europa. Berlim e Barcelona, muito antes de Lisboa e Porto, sofreram uma crise de habitação e tinham duas formas de responder. Ou respondiam como respondeu Londres, que eu chamo-lhe a não resposta, que é, não existe mercado em condições em Inglaterra, em Londres especificamente, para os cidadãos adquirirem ou arrendarem o seu imóvel, mas eles decidiram seguir outra via. E deixa-me dizer-te que Barcelona, aquilo que fez foi, nos novos percentagens de fogos, portanto, aumento da oferta, que aquilo que existia na cidade,
havia uma percentagem fixa pelo 25 governo estadual, acho que era quase 30%, pelo governo da cidade, pelo município, de que acho que era 30 ou 25%, não interessa. Havia uma percentagem fixa de que essa habitação nova que era construída era para renda condicionada, ou seja, com um limite à renda. Depois havia subsídios para os senhorios, para o arrendamento e para a reabilitação das suas casas. E, portanto, essa lógica de que as casas ficam por reabilitar, Barcelona resolveu rapidamente. E resolveu ainda mais. Barcelona foi mais longe. Barcelona tinha no ploro da habitação um arquiteto com mais de 30 anos de livros publicados sobre este problema que era aceder à habitação, e ele apareceu com uma solução que chama-se a coabitação. Algo que presumo que alguém capitalista odeie também. Que é o facto de, certo, sim, a coabitação, que é o facto de termos habitações na lógica de cooperativas, ou seja, e que já tivemos em Portugal depois do 25 de Abril, deixa-me terminar, que são casas exclusivamente públicas e que o cidadão não as compra, não as arrenda, não faz nada, simplesmente tem direito a usufruto dessa habitação. Não há uma lógica de propriedade, não há uma lógica de commodity, aquilo que eu defendi no início deste debate. A casa, a habitação, e esperava que o social-democrata me acompanhasse nesta matéria, que é: a habitação não é uma commodity. A habitação é um direito constitucional, pelo menos neste país. E o direito a viver numa casa digna tem que ser sempre consagrado e protegido pelo público. Deixa-me ir a Berlim. Deixa-me só ir a Berlim. Podes só retirar a data outra vez? 10 de fevereiro de 2020. Vais à procura da... Não. 2020. Eu vou chegar exatamente ao teu ponto. Ainda bem que aconteceu em 2020. Força. Porque Berlim. Eu sei que tu preferias exemplos dos Estados Unidos de há 70 anos atrás. Eu estou a tratar exemplos de agora, do dia de hoje. Porque é evidente. Na Europa. Mas deixa-me só dizer antes de chegares em Berlim. Estás-me a interromper demasiado e eu gostava de ter mais tempo. Deixa-me só falar primeiro Barcelona e depois falas de Berlim. Claro. Sim. É evidente que uma lei que foi aprovada em 2020... Não foi, a lei não foi aprovada em 2020. A notícia do público é que é de 10 de fevereiro de 2020. Isso foi emprego quando? De Barcelona estamos desde 2015 com estas lógicas. Desde 2015. E em 2020... Excelente. 2015, é exatamente esse o meu ponto. O meu ponto é que é verdade que isso vai ter, pode ter benefícios a curto prazo e depois acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. Claro. Por isso é que tu queres descartar os exemplos daqui há 70 anos atrás, porque os exemplos de há 70 anos atrás estão a dar problema agora. Claro. Exatamente. Eles estão a dar problema agora. Há 70 anos atrás, eram também o antro do socialismo e eram também defendidos. Depois o que aconteceu foi o que se viu, que neste momento, mas quando eu puder terminar, 3 quartos por exemplo, em São Francisco, que eu sei que tu gostas de São Francisco e gostas da sua política democrata, uma ponte parecida com a nossa, e que 3 quartos dos edifícios controlados, porque com as rendas controladas têm mais de 50 anos, 44% têm mais de 70 anos. Portanto, é mesmo esse o meu ponto. É que a 5 anos, ok, se calhar a 5 anos qualquer política pública funciona. Certo. Ok, a 50. Ou tu estás agora a tentar solucionar um problema indo criar problemas para depois para os teus filhos e para os teus netos. Certo. Porque foi o que aconteceu. Na América foi o que aconteceu. Portanto, agora é só olhar para o passado e ver como é que se replica. E agora eu vou adorar daqui a 50 anos olhar para Barcelona e ver o que é que aconteceu. E vou ver vamos estar cá para ver e fica o desafio. Metam já um alarme em 2050. Nem é preciso 50 anos. Posso ir a Berlim? Posso ir a Berlim? Pronto. Berlim. Mais um antro socialista, Berlim. De certeza que ainda é daquela lógica que herdaram da República Democrata Alemã, a grande RDA, governada pela URSS. Limita as rendas, mais uma vez. Rendas com o preço muito apertado para a nova construção. Ou seja, tudo o que é novo, fogos novos em Berlim, levam logo um limite à cabeça daquilo que podem puxar na renda. Tem um programa ótimo, que eu não sei se consigo dizer em alemão, que é o Mietendeckel, vamos fingir que eu disse bem, que são preços tabelados, ou seja, o Estado paga, e mais, isto é que é engraçado e é que a lógica da reabilitação que eu queria trazer para cima da mesa, que é, um senhorio não reabilita a sua casa porque não pode aumentar as rendas, portanto a casa começa a deteriorar-se. Ora, Berlim resolveu isto, o Estado paga a reabilitação. O custo não imputa nem no inquilino nem no senhorio. O inquilino diz assim: eu não tenho capacidade de aumentar a renda. O senhorio diz: se não aumentar a renda, eu não reabilito a casa. Aquilo que o município de Berlim, que é uma cidade-estado e portanto tem esta capacidade, que fez foi: tudo bem, não há problema, a casa é para reabilitar, nós entramos, força, continua tudo na mesma. E neste momento
Existe uma lógica que nos próximos 5 anos, não te consigo precisar se é em Berlim, se é em Barcelona, porque agora já baralhei todas as duas cidades com B, há um limite de aumento das rendas nos próximos 5 anos estão completamente congeladas. Berlim neste momento tem os preços das casas, quer de aquisição, quer de rendas, tabelados. Certo. Berlim não é uma cidade comunista, Berlim não é uma cidade socialista. Berlim simplesmente viu que tinha um problema, uma crise habitacional na sua cidade. Sim. E resolveu-a. Resolveu, está a resolvê-la. Deixa-me só dizer. Deixa-me só terminar. Neste momento, em Portugal, eu disse que tínhamos 3% de parque habitacional público. Países e cidades com um parque habitacional muito maior e que têm resolvido o seu problema e que não têm crises como tem Londres, como tem Paris, como tem Lisboa, como tem Porto, como tinha Barcelona e Berlim, são cidades como Amsterdão, como Viena, que têm um parque habitacional enorme, público enorme. E portanto, deixa-me só dizer-te que para mim, e terminava com isto, e nós vamos ter que passar aqui ao caso concreto da Almada, que já estamos com um tempo enorme, que é, para mim, há um problema na habitação. O mercado não funcionou. Quer tu digas que tenhas... O mercado condicional, mas também não mas eu também já quero dizer há muito claro, eles ainda não falaram. Sim. Eu sei que isto é um tema complicado, mas calma. Temos problemas no mercado habitacional, que para mim não devia ser um mercado. Já o disse, vou reforçar, nunca é demais reforçar. Temos, para mim, as grandes causas do problema em Lisboa, no Porto e no resto do país, se isto continuar a crescer, mas principalmente nestas áreas metropolitanas, são aquelas que tivemos em Londres, em Barcelona, em Berlim, em Paris, que são um turismo enorme, que não é mau, que dinamiza a nossa economia, que causa que haja poucos fogos dedicados à habitação. Este governo? Exatamente, sim. Podes usar o que quiseres. Não me vais ver a bater no turismo. São 15% do nosso PIB, não me vais ver a bater. Eu adoro Portugal para fazer turismo cá dentro. Mas não havia o turismo se não fosse alecristas, mas vamos embora. Mais ou menos, certo. Vamos embora. Depois, continuam-se a construir enormes hotéis, mas pronto. Depois tens um parque habitacional público, que eu também acho, 3%, que eu também acho que é uma causa de que haja pouca casa disponível para as pessoas, e isto torna o quê? Qual é a consequência? Torna inacessível às pessoas de classe baixa e classe média acederem àquilo que o mercado posiciona para ser comprado ou arrendado. Neste momento, quer tu queiras, quer não, quer tu fales de rendas, de legislação e regulamentação que a Lei Cristas aboliu, quer tu fales de regulamentação para construir novas casas, etc. Eu continuo a ver casas a nascer por aí. Quer tu fales de os 28%, que se calhar são muito. A verdade é que, neste momento, o mercado de habitação em Portugal é liberal. Não. É liberal. Mas vou deixá-los a eles falarem primeiro e é liberal, isso, é liberal e é privado. É liberal e é privado. 97% é privado. Na minha resposta, liberal. Então eu termino e depois vamos falar. Mas deixas falar. Não, mas vais deixar responder. Eu vou deixar, mas a gente não pode fazer uma hora de podcast. Exato, eu vou deixar de responder, mas eu já não posso deixar. Eu faço só, terminar, só responder. É liberal, desculpa, é liberal, é 97% privado e temos um problema. E só o público é que o pode resolver. Não. Pronto. Mas... há bocado tinhas dito que a habitação não deve ser uma commodity, não deve ser um mercado, e esperavas que o social-democrata te acompanhasse nisso. Eu digo que o mercado da habitação deve ser uma commodity, deve ser um mercado, e esperava que o socialista me acompanhasse nisso, porque eu acho que isso já está mais para comunismo, a habitação não ser uma commodity, do que propriamente um socialismo. Agora, o que eu defendo, e aí acompanho obviamente, é que a habitação é um direito, e é por isso que referi, é um direito constitucional, e é por isso que eu referi que deve haver aquelas medidas, que deve haver até esse aumento público. Agora, claro que deve haver um mercado e que deve ser uma commodity, porque assim podemos gerir aquilo que, tal como tinhas referido, não é infinito. Nuno, se quiseres terminamos, ou depois o Luís responde. Eu ia dizer uma coisa, mas eu acho que me esqueci. Queres pensar em eu acho que é uma coisa... Não, aqui voltar atrás só um bocado, estamos a falar de electristas há bocado. Eu acho que quem tem que dar assistência social não é os privados, mas sim o Estado. Por exemplo, a renda está a 50, passou para 200 ou 300 ou 700, que é o valor real dela. Se alguém tem que entrar para cobrir, para que a pessoa pague 50, é o Estado. Não é o privado. Não é o privado. Mas não é o privado, por exemplo. Não é o privado que tem que ficar limitado na renda que tem que cobrar a pessoa. Essa pessoa tem uma renda que não é real. O indivíduo está a ser prejudicado e o privado tem que fazer de assistente social e tem que contribuir, mas não é, é o Estado. Se o Estado quer que essa pessoa pague 50 euros, ou cobre o que ela tem que pagar de renda, ou então faz o que eles chamam os bairros pequenos acessíveis e mete essas pessoas nesses bairros, permitindo
que o bairro onde está a haver o boom, o crescimento, desenvolva naturalmente. Esta é a minha opinião. Agora, curioso, agora lembrei-me só por uma curiosidade. Singapura, que a gente dizia que é o exemplo do capitalismo, não é? Claro. Mas vocês sabiam que 90% de Singapura a habitação é pública? Não sabia. 90% é pública, ou seja, em Singapura praticamente ninguém tem casa, é tudo do Estado e o Estado arrenda às pessoas. É só para criar aqui um plot twist agora. Deixa-nos assim. Eu queria só acabar. Eu queria só acabar. Não, Já viste? Tu estiveste a falar um monólogo quase de 20 minutos. minutos. Por amor de Deus. Deixa-me só dizer que primeiro que tudo vais ter que convencer os 8 milhões de portugueses que não vivem em Lisboa a terem que pagar impostos para cobrir as rendas aos lisboetas, não é? Porque é assim, os impostos têm que vir de algum lado. E essas medidas são sempre centralistas. São sempre centralistas. Estás sempre a pôr as pessoas que não vivem em Lisboa e não vivem no Porto e não vivem na área metropolitana de Lisboa e do Porto a pagar por medidas que ajudam em Lisboa e no Porto. Não, eu não te vou responder. Ainda bem que não vais responder, também não saberia responder. Saberia, mas não faz sentido. E depois é só dizer que aliás, alguém na periferia da Europa, daqui a 20 anos, incrível como é que alguém na periferia da Europa deixa-me acabar. E acabamos, e eu acabo dizendo, daqui a 20 anos veremos como é que funcionou então em Berlim, Barcelona, tal como aconteceu em Nova Iorque e em São Francisco, onde não resultou. Sim. Muito bem. Obrigado. Isto é o que acontece quando temos 4 pessoas que estão apaixonadas pelas suas ideias e tão diferentes. Acaba por estender o debate, mas acho que foi interessante. E agora fechamos aqui a habitação e partimos para o tema local da habitação, especificamente no Concelho de Almada.